que vai ser a assistência. Acho que alguém ativou o microfone aí, deu um retorno. Bom, acho que agora está resolvido. Vamos lá, então a próxima é a assistência. A assistência, que é uma modalidade de intervenção de terceiro, prevista a partir do artigo 119. 119 do CPC ao artigo 124. Então, artigo 119 a 124 do CPC. Quando é que se dá a assistência? A assistência, meus amigos, tem como finalidade permitir que um terceiro que tenha interesse jurídico na solução da controvérsia, que ele possa ingressar no processo por solicitação dele para, com a sua intervenção, ele auxiliar uma das partes. Então pode ser tanto ao autor quanto ao réu. Ele vai auxiliar, vai atuar no processo ao lado daquela parte para que ela possa obter uma sentença favorável. Então essa é a intervenção de terceiro da assistência. Quando o terceiro pede para ingressar no processo sob a alegação de que ele tem um interesse jurídico, não é qualquer tipo de interesse, portanto, tem que ser um interesse qualificado como interesse jurídico, e aí ele vai auxiliar uma das partes a obter sentença favorável. O que se entende por interesse jurídico? Nós teremos o interesse jurídico quando o terceiro seja titular da própria relação jurídica de direito material discutida no processo, ou que ele faça parte de uma outra relação jurídica de direito material vinculada àquela discutida no processo. O que justifica a intervenção do assistente é o chamado interesse jurídico. E o interesse jurídico se dá em razão do terceiro fazer parte ou da mesma relação jurídica de direito material discutida no processo, ou quando ele faz parte de uma outra relação jurídica de direito material, mas que é vinculada, que tem uma conexão com aquela discutida no processo. Então, vamos dar um exemplo de uma sublocação. E aqui vai ficar faltando um pouco o quadro branco, né, a lousa, para desenhar. Como nós já tivemos a oportunidade de demonstrar, nós estudamos isso propriamente lá no estudo da legitimidade das partes. Vimos isso aqui também muito claramente nesse período na teoria do Oscar von Billow. Nós temos uma relação jurídica de direito processual que é autônoma e distinta da relação jurídica de direito material, mas entre elas há uma relação, um vínculo. Então, em juízo, você discute algo que se dá no direito material. Então, por exemplo, relação de crédito. Quando alguém deixa de pagar a outrem, gera o inadimplemento. E o inadimplemento consiste na causa de pedir próxima. O que leva em concreto é quando surge a pretensão e leva em concreto o oferecimento da demanda. E nesta demanda se pede o quê? Se pede a condenação do réu a pagar ao autor por conta de uma relação de direito material. Então percebam
que na relação jurídica de direito processual se dá a discussão de uma relação jurídica de direito material. Por isso que muitas das vezes os sujeitos são os mesmos, que é a ideia de legitimidade ordinária. Ok? Nós vimos isso no final do período passado e no começo desse período. Pois bem, é possível que algum dos sujeitos tenha sido deixado de fora. E aí esse terceiro que não foi incluído, ele vai pedir para entrar no processo. Então, ele pede para entrar no processo, o terceiro, porque ele tem um interesse jurídico. Não é qualquer tipo de interesse. Não é um interesse econômico, não é um interesse afetivo, não é nenhum outro tipo de interesse que não seja o interesse jurídico. E o que é que se entende por interesse jurídico? O ponto-chave de compreensão aqui é o interesse jurídico. Nós temos o interesse jurídico quando o terceiro que está de fora, ele faz parte da própria relação jurídica de direito material ou de uma outra relação jurídica de direito material. Mas não é uma qualquer outra relação de direito material. É uma outra relação jurídica de direito material que é conexa à relação jurídica de direito material discutida nesse processo de cima. Então eu dizia, vamos começar com o exemplo da sublocação. É um exemplo clássico utilizado em sede doutrinária. Nós temos uma relação entre locador e locatário. E temos uma outra relação, veja, outra relação, que se dá entre o locatário e o sublocatário. A relação que se estabelece entre o locatário e o sublocatário não é a mesma da relação entre locador e locatário. São relações distintas. Percebam, o locador não tem vínculo jurídico com o sublocatário. O locador locou para o locatário e o locatário sublocou para o sublocatário. Ok? Aí você imagina que o locador vai a juízo para pedir a retomada do imóvel, seja pela razão que for. A sublocação, como o nome intui, ela depende da locação. De modo que, uma vez encerrado o vínculo de locação, também se encerra, por consequência lógica, o vínculo da sublocação, segundo a lógica geral de que o acessório segue o principal. Então, na demanda do processo que tem como autor o locador, e o locador está pedindo a retomada do imóvel do sublocatário, há algum interesse jurídico no sublocatário ajudar uma das partes? Claro que há. Por quê? Porque extinguindo, se por acaso o juiz extinguir a relação de locação, vai cair por terra automaticamente a relação de sublocação. Então o sublocatário terá interesse para ingressar no processo, para quê? Para ajudar o sublocador, que é o réu no processo. Porque o réu ganhando o processo, o réu não tendo que devolver o imóvel, ele continua também no imóvel. A relação dele continua. Mas por que o locador não colocou o sublocatário na relação? Por que o locador foi a juízo exclusivamente em face do locatário? Porque o locador só tem relação jurídica com o locatário. O locador alugou o imóvel para o locatário. Ponto final. O locador não tem vínculo jurídico com o sublocatário. O sublocatário tem uma relação jurídica com o locatário. Sublocatário, locatário. Locador, quem loca, quem empresta, quem aluga, quer dizer, empresta não, quem aluga. Locador, locatário. E aqui embaixo surge o sublocatário. Veja que o locador está no plano mais acima, é a relação principal. Então não tem erro nenhum
o locador colocar em juízo apenas o locatário. E também não tem erro nenhum o sublocatário pedir para ingressar, porque ele tem interesse jurídico. Essa é uma situação. Essa é a situação na qual o interesse jurídico decorre de uma outra relação jurídica, mas que é vinculada, que é conexa à ação, à relação jurídica discutida em juízo. Agora um outro exemplo. Nós temos, imagine uma relação de crédito, na qual nós temos um credor e na qual nós tenhamos 3 devedores. Só que nesta relação de crédito há a solidariedade. Os senhores se lembram da solidariedade? Solidariedade passiva. Os 3 devedores se comprometem a pagar sozinho, cada um deles, a integralidade da dívida para o credor. De modo que o credor pode ir a juízo em face de qualquer um deles. D1, D2, D3. Devedor 1, devedor 2 e devedor 3. O credor vai a juízo em face de um só, por quê? Porque a demanda é mais simples. E aí ele vai a juízo em face de quem? De quem ele quiser. Ele vai fazer uma pesquisa de bens, vai ver quais deles têm maior quantidade, maior patrimônio, para que aumente a chance dele ganhar. E aí ele ganhando, o credor ganhando, ele vai morder o patrimônio, vai expropriar bens para satisfazer a dívida. Então, se há uma relação de solidariedade entre D1, D2 e D3, de modo que está pactuado que qualquer um deles pagará toda a dívida para o credor, e aí depois eles se entendem lá entre os devedores, naturalmente há uma subrogação, e o devedor que pagou tudo, ele vai descontar a sua quota-parte e vai cobrar dos outros devedores o que ele pagou em nome deles. Ok? Então você imagina que o credor vá a juízo em face do D1. D2 e D3 estão de fora. Não são partes. Se não são partes, eles são o quê? Terceiros. Mas eu não sou nem D1, nem D2, nem D3. Eu posso pedir para entrar? Não, porque eu sou um terceiro sem interesse jurídico. Não tem nada a ver com a causa. E D2 e D3 são terceiros. São terceiros porque não são partes. Mas como eles são sujeitos da mesma relação jurídica de direito material, D2 deve tanto quanto D1, D3 deve tanto quanto D1. Só foi estabelecida uma cláusula de solidariedade em que qualquer um deles paga a sua cota e mais a cota do outro, para o credor. E depois se entendem entre eles. Então, se D2 deve tanto quanto D1, se D3 deve tanto quanto D1, eles podem pedir para ingressar em juízo para auxiliar uma das partes a ganhar? Auxiliar quem? Auxiliar o D1, que é tão devedor quanto eles. Eles podem fazer isso. Porque, evidentemente, se D1 ganhar o processo, D1 não vai ter que pagar nada para o credor. E D1 não pagando nada, eles, D2 e D3, não tem que pagar nada para D1 também. Porque eles são sujeitos da mesma relação jurídica de direito material. Por exemplo, imagine que o D1 está em juízo e não fala nada sobre prescrição. Será que D2 pode aparecer e falar, está prescrito, não tem que pagar não? Evidentemente que sim, que pode fazer isso. Então percebam aí os dois tipos de assistência. Uma, quando o assistente, o terceiro, faz parte de uma outra relação de direito material que é conexa com a discutida em juízo. E o segundo exemplo, segundo caso, no qual o terceiro, o assistente que pede para entrar, faz parte da própria relação jurídica de direito material. Há uma distinção entre essas duas espécies de assistência.
No caso em que o terceiro faz parte de uma outra relação jurídica de direito material, do locatário com o sublocatário. Esta relação aqui não é a mesma da primeira relação que eu desenhei aqui, hipoteticamente, na tela com vocês. É uma outra relação, mas é vinculada à primeira. Esta é a chamada assistência simples. Na assistência simples, a atuação do assistente, que está em juízo apenas para ajudar, ele tem um interesse jurídico e está em juízo para ajudar. Olha o nome do instituto: assistência. Ele está em juízo para assistir o terceiro, para ajudar, para auxiliar o terceiro. Na assistência simples, a atuação do assistente, do terceiro, ela é dependente, condicionada da atuação da parte demandada, da parte da demanda. Então, a atuação do assistente simples não é autônoma e independente. Pelo contrário, ela é dependente. Então, se é para ajudar, o assistente simples ajuda na conformidade do que a parte pretender. Então, não pode ter ali uma contradição entre a parte da demanda, que é o sujeito da relação de direito material, no nosso exemplo, o locatário, e o sublocatário, a pretexto de ajudar a ir lá e apresentar uma argumentação contraditória com a da parte. Não pode. Então, há uma dependência. Não pode, por exemplo, o assistente praticar atos de disposição de direito material. O assistente não pode ir lá para ajudar e reconhecer a procedência do pedido. Evidentemente, não pode, porque ele não vai estar ajudando nada. Ele vai para atrapalhar. Então, a grande característica dessa chamada assistência simples é que a atuação do terceiro, ela é condicionada à atuação da parte principal. Por quê? Porque o seu interesse jurídico, ele também é condicionado. O seu interesse jurídico não é autônomo. O interesse jurídico do terceiro, que não faz parte da relação de direito material, se dá porque ele faz parte de uma outra relação jurídica de direito material que é conexa. Então, se não é a mesma, ele não tem os mesmos direitos da parte da demanda. Tá? Então, uma atuação dependente da parte da demanda, um interesse jurídico dependente da parte da demanda. Porque ele, terceiro, não tem relação jurídica com o adversário, o assistente, que é o terceiro, não tem relação jurídica com o adversário do assistido. Ele não tem relação jurídica com o locador, no nosso exemplo. Tá? A outra modalidade de intervenção de terceiro da assistência, outra modalidade de assistência, é quando o terceiro assistente ingressa no processo para ajudar uma das partes, mas ele faz isso porque ele também é sujeito à relação de direito material. Então, o D2, no caso da dívida solidária, o D2 deve tanto quanto o D1, D3 também. Ué, mas por que credor não colocou os três juntos no processo? Porque, sei lá, no caso concreto se mostrou pior para o credor. No caso concreto, imagina que D2 e D3 estão quebrados. Aí vai aumentar o contraditório, vai ter que deixar mais gente falar, maior ampla defesa, vai ter que demorar mais o processo, naturalmente, para você não conseguir pegar nada deles. Aí o credor resolveu ir a juízo só em face do D1. Pode fazer isso sempre? Não, só quando tiver solidariedade. E ele, no nosso exemplo, tem solidariedade. Agora, percebam, o D2, que não está no processo, ele é tão devedor quanto o D1. E mesma coisa o D3. Agora, você imagina que ao fazer uma pesquisa de bens, o credor tenha chegado, já é uma outra opção, uma outra hipótese, o credor tenha chegado à conclusão
que todos eles têm a mesma capacidade econômica. Todo mundo ali na mesma situação financeira. O credor poderia ir a juízo em face do D1, do D2 e do D3 juntos? Poderia. E aí, nessa hipótese, o que nós teríamos se o credor, um credor, vai a juízo em face de 3 réus? Nós teríamos litisconsórcio. Litisconsórcio no polo passivo. Falamos sobre isso. Se ele pode escolher se vai ou não, é facultativo. E quanto ao julgamento, ele seria simples, mas pouco importa. Litisconsórcio. Então, essa modalidade de assistência, na qual o terceiro pede para ingressar, para ajudar uma das partes, porque ele é tão devedor quanto a parte que está na demanda, esta modalidade é chamada assistência litisconsorcial. Está no próprio código essa denominação. Então nós temos a assistência simples e nós temos a assistência litisconsorcial. O assistente simples é aquele que não faz parte da relação jurídica de direito material discutida em juízo. E o assistente litisconsorcial é aquele que faz parte da relação jurídica discutida em juízo. Então ele poderia ter sido um litisconsorte se o credor tivesse colocado ele desde o início no processo. E quando ele pede para entrar no processo, ele vai atuar, a grande distinção do assistente simples para o assistente litisconsorcial é que o assistente litisconsorcial atua no processo como se fosse parte da demanda, né? Porque parte no processo todo mundo que pede para entrar é. Mas quando o terceiro assistente pede para entrar para ajudar uma das partes, e essa parte que ele está ajudando é tão devedora quanto ele, poderia ser credor, é tão credor quanto ele, há uma posição de igualdade, estão na mesma relação jurídica de direito material. Então há uma relação de igualdade no plano processual também. Esse assistente, ele pode fazer em juízo mais do que o outro assistente. O assistente litisconsorcial é tratado como se fosse litisconsorte. E o assistente simples tem uma atuação dependente. Então a grande questão aqui é que um tem uma atuação condicionada em juízo e o outro tem uma atuação livre em juízo. Que tem atuação condicionada, limitada, é o assistente simples. O que tem uma atuação mais ampliada é o assistente litisconsorcial. Então, tendo feita toda essa explicação, vamos pegar aqui os dispositivos. Vejam bem. Da assistência, disposições comum, porque serve tanto para assistência simples quanto para assistência litisconsorcial. Artigo 119. Pendendo causa entre 2 ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado pode destacar isso no vade-mecum de vocês. Não é qualquer terceiro. É o terceiro juridicamente interessado. E nós já falamos o que é interesse jurídico. É fazer parte da relação jurídica discutida em juízo ou fazer parte de uma outra relação jurídica vinculada àquela que é discutida em juízo. Então, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma dessas partes poderá intervir no processo para assisti-la. Os senhores devem se lembrar que assistir é VTDI, verbo transitivo direto e indireto. E o que significa ser VTDI? É porque ele pode ter a necessidade do artigo ou não, né? E aí, quando se diz assistir a alguma coisa, é ver. Você vai assistir televisão. Quando você vai lá assistir a alguma coisa, quando você vai assistir a alguém, é no sentido de auxiliar. Então veja que ali colocou-se o artigo. É porque assistir lá é o verbo transitivo indireto. É
para ver, ok? Não é para ver, é para ajudar, para auxiliar. A gente fala muito costumeiramente que vai ver televisão, então você vai assistir televisão. Se você for assistir a televisão, você vai estar ajudando na televisão em alguma forma, entendeu? Então a distinção é essa. Bom, não é aula de português. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Há uma discussão sobre o cabimento da assistência na execução. Prepondera o entendimento que sim, que é possível. A discussão se funda porque na execução nós temos uma tutela jurisdicional diferenciada, que os senhores verão em processo civil 4, e que não há o julgamento do mérito na sentença. Então alguns leem aquilo ali, interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes, que na execução não poderia intervir, portanto, o assistente, porque a sentença não é favorável a uma parte ou a outra na execução. Na execução, a sentença somente declara que já houve o pagamento. Então, na execução, os atos de expropriação, os atos de pagamento se dão no curso da execução por decisão interlocutória. Mas, de todo modo, esse entendimento ele é minoritário. Artigo 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de manifesta rejeição liminar. Então, quando o terceiro assistente pede para ingressar no processo, a outra parte é ouvida. Naturalmente, o juiz abre prazo para ambas as partes e a discussão é sobre a existência do interesse jurídico, que é o que qualifica e é o que possibilita o terceiro ingressar como assistente. As partes vão poder impugnar e, mesmo não havendo impugnação, se o juiz entender que não é hipótese de interesse jurídico, o próprio juiz pode indeferir liminarmente. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz vai decidir o incidente sem a suspensão do processo. Então o juiz vai decidir se há ou não há o interesse jurídico, que é o que qualifica a intervenção nessa modalidade, tendo ou não tendo intervenção da parte. Ok? Aí, o artigo 121 ao artigo 123 trata da assistência simples. Olha a divisão do código aí, ó. Olha lá, da assistência simples. Quem é o assistente simples? É um terceiro que pede para entrar na relação processual, para atuar no processo, mas ele, terceiro, o assistente, não é parte da relação jurídica discutida em juízo. Ele é parte de uma outra relação. Não é a mesma. Nós temos a relação A, entre locador e locatário. Temos a relação B, entre locatário e sublocatário. O sublocatário faz parte da relação A e a resposta é um contundente não, ele não faz parte. Mas ele faz parte de uma outra que é vinculada. Então, o ordenamento jurídico lhe atribui a qualificação de terceiro juridicamente interessado, ele pode ingressar como assistente. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal. Exercerá os mesmos poderes, esses mesmos é mais, entre aspas, e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Vamos pular para o 122. Olha lá. A assistência simples não obsta a que a parte principal, no nosso exemplo, então, o locatário. Não, é o locatário. Nosso exemplo, locatário. A parte principal em relação ao sublocatário, que é o assistente. Né? Não obsta que a parte principal, o assistido, reconheça a procedência do pedido, que desista da ação,
que renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou que transite sobre direitos controvertidos, que faça acordo. O assistente não pode se opor nesses casos, porque ele não é sujeito da relação jurídica de direito material. Ele é sujeito de uma outra relação de direito material. Vamos ao parágrafo único do 121 que pulamos. Eu li o 122 para que os senhores vejam como é que a atuação do assistente simples, do terceiro que ingressa para auxiliar uma das partes, fazendo ele, terceiro, parte de uma outra relação de direito material vinculada a discutir em juízo, que ele não tem absolutamente os mesmos poderes. Ele não pode se opor, por exemplo, à realização desse tipo de situação do 122. 121, parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Porque como ele não faz parte da relação de direito material, ele não poderia falar nada, em tese. Ele fala para complementar, ele atua para auxiliar a atuação do assistido. Há um vínculo de dependência entre um e outro. Agora, você imagina que o terceiro percebeu, o assistente percebeu, que o seu assistido, que tem uma posição processual mais ampla do que a dele, que o seu assistido não está dizendo nada. Então, o locatário não está atuando em juízo, ficou revel, ou até contestou uma contestação porca, não tratou nada de relevante, depois não falou mais nada. E ele está vendo o processo e está percebendo que a vaca está indo para o brejo. Mas se ele tem matéria para falar, será que ele pode trazer? Pode. E ele, nesse caso de omissão, no caso específico de omissão, o assistente atua como um substituto processual. Vejam, substituição processual não se confunde com representação processual, né? Quando ele fala substituição processual, dá uma lidinha lá no artigo 18. Artigo 18, parágrafo único também, questão de legitimidade. Então, o substituto processual é o legitimado extraordinário. Aqui, então, o Código está autorizando que alguém fale em juízo em nome do outro. Então, um assistente, nessa hipótese da omissão, como ele tem um interesse jurídico, o parágrafo único do 121 lhe admite falar em nome do assistido. Seria isso. 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, então aqui a hipótese do processo do locador em face do locatário, e o sublocatário pediu para entrar. Temos um processo só, processo que é para retomada do imóvel. Transitou em julgado aquela decisão. Vamos supor que o locador ganhou o processo e a decisão é no sentido de retomada do imóvel. O imóvel tem que ir para o locador, de modo que o locatário tem que sair, e o locatário saindo, o sublocatário tem que sair também. Transitada em julgado esta sentença, no processo em que interveio o assistente, o assistente, não pode alegar em outro processo posterior discutir a justiça da decisão, se a decisão do processo está certa ou se está errada. Então, você pode ingressar sendo um terceiro interessado como um assistente. Mas nós temos o fenômeno da coisa julgada. Isso aqui não é coisa julgada, mas é algo parecido. Há uma garantia maior de segurança jurídica, há uma estabilidade maior quanto aos efeitos da decisão. Que os senhores verão, e nós falamos isso na aula passada, que a coisa julgada, artigo 506, ela produz efeitos em relação às partes do processo. Quando o assistente entra, ele não vira parte da demanda, ele não se torna réu, ele se torna auxiliar do réu. Então ele não sofre coisa julgada, porque ele não é parte da demanda. Quando o assistente entra, não se forma uma nova relação processual, não há uma ampliação processual, ele atua apenas para ajudar a parte da demanda. Então ele não se torna parte da demanda, ele não se torna réu. Nem poderia o locador pedir para o locatário sair, porque não tem relação nenhuma entre eles. Basta que o locador peça para o... não faz sentido o locador pedir para o sublocatário sair. O locador pede para o locatário sair, porque eles têm relação jurídica.
Então, quando o sublocatário entra, ele não se torna parte da demanda, não se torna réu, ele é apenas parte do processo, na assistência simples. E aí, ele não pode alegar, ele não pode pretender rediscutir, porque a primeira decisão estava errada. Ah, mas eu não era parte lá. O que o locador vai dizer? Ué, você não era parte, mas você participou o tempo todo no processo. Você atuou para ajudar o seu coleguinha lá, a parte com a qual você tinha relação, então não venha me encher o saco agora. Agora nós temos isso é a chamada eficácia da sentença para o assistente. É assim que a sentença produzida entre A e B, entre Lzão locador e Lzinho locatário, produz efeitos em relação ao sublocatário, porque ele participou do processo. E produziria efeito de qualquer maneira, porque a decisão, a extinção da relação jurídica principal acarreta a extinção da relação jurídica acessória. Então, produzir efeitos produz sempre. Na verdade, nós vimos que essa é a justificativa da previsão das intervenções de terceiro, porque uma sentença produz efeitos sobre outros, que não apenas os sujeitos do processo. Mas aqui, os efeitos da sentença se tornam estáveis, justamente porque o assistente que participou para ajudar não pode depois discutir que foi mal decidido. Agora, esta regra da chamada eficácia da sentença para o assistente, ela é excepcionada em duas hipóteses. Basicamente, olha, salvo se alegar e provar, então o assistente que atuou no processo não pode discutir o acerto da decisão ou não em outro processo. Salvo, quer dizer, ele vai poder, é uma exceção, ele não pode, mas vai poder se ele provar que pelo estado em que recebeu o processo, ou pelas declarações e pelos atos do assistido, que ele está condicionado, ele, assistente, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Então ele pode falar assim, eu participei, mas não ajudei em nada, porque o outro Zé Bunda lá não me deixou, a minha atuação era condicionada a dele, e a atuação dele foi pífia, de modo que eu me lasquei. E uma outra exceção é se ele, assistente, demonstrar que desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, no nosso exemplo o locatário, por dolo ou por culpa não se valeu. Então ele, assistente, fez tudo o que ele poderia fazer, mas o assistido tinha coisa para falar e por dolo ou culpa não falou. Tinha prova para produzir, mas e por dolo ou culpa não produziu. E ele não tinha conhecimento. Ele e o assistente. O terceiro. Então, nessas hipóteses muito excepcionais, o terceiro vai poder discutir em outro processo o acerto da decisão. Ok? Então, essa é a assistência. Vamos passar para a próxima, dar uma respirada, ver se alguém tem alguma dúvida. Tendo dúvida é só falar aí. Não havendo dúvida,